Amém, irmãos. Graças a Deus, mais um momento onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, onde nós vamos buscar a presença de Deus revelada na palavra. E eu já peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, primeiro capítulo de Hebreus. Nós vamos ler do primeiro versículo até o quarto versículo de Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque cremos na Tua presença já nesta noite, nos abençoando, Pai, e que desta forma possamos continuar, Pai, a sermos abençoados por Ti, ó Deus, com a transformação que vem na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, ó Pai, e nos ajuda a caminhar de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você, em algum momento, eu falei no louvor, em algum momento você já orou, preciso de Ti, Senhor, não posso mais viver sem Ti. Mas em algum momento também você já viveu alguma situação na sua vida onde pensou que Deus estivesse em silêncio? Pensou que Deus está, talvez você esteja aqui, esteja pensando, Deus está em silêncio naquilo que eu estou passando. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não estou mais tendo conexão com Deus, eu não consigo me conectar com Deus. Eu posso até fazer parte de igreja, eu posso até cantar, eu posso até pregar, mas eu não tenho me conectado com Deus. Deus está em silêncio para mim. Será que você em algum momento já pensou dessa forma? Nós temos aqui em Hebreus muito do que é a excelência da vinda de Cristo. Começa o autor aqui falando sobre como ele falou de muitas maneiras, mas como hoje ele fala no Filho. E nós vamos falar sobre isso no sentido do que saiamos aqui nessa noite e neste momento, cientes de que Deus não está em silêncio. De que Deus não está em silêncio. De que Cristo vive, como vamos nos lembrar na Santa Ceia. De que hoje, nesta noite, nós podemos ouvir a voz de Deus. Que nós podemos sair talvez de uma convicção vazia, de um evangelho, de um Cristo que não está vivo, para um evangelho de que Cristo está vivo. E eu posso dizer porque eu ouvi, porque eu andei, porque eu caminho com Ele. E dessa forma, nós vamos falar de como a palavra de Deus, como Deus se comunica, conosco no nosso tempo. Como Deus se comunica a mim e a você hoje. É fato que a gente precisa ver muitas vezes, A gente fala muito daquela questão de ver para crer. A gente nós muitas vezes precisamos de algo palpável para crer. Nessa semana nós tivemos a coroação do rei Charles e é um reinado que tem uma história de centenas de anos. Ele herda um patrimônio de bilhões, de dólares e, enfim, um patrimônio imenso. E todo mundo para ver a coroação de um rei. Até mesmo a coroa do rei Charles tem ali pedras preciosas que são raras, a segunda maior já encontrada na história, um diamante. Toda aquela questão envolvendo a sua majestade,
demonstração de poder é comunicada a nós, né? Todo mundo para ver a coroação de um rei. Mas, se tratando deste reino que a gente fala, este reino do Evangelho, esse reino de Cristo, você não vai ver no noticiário como o rei Charles. Você não vai ver pedras preciosas, você não vai ver neste momento aqui a divindade, a majestade de Deus. Mas ele continua se comunicando. Não é assim, dessa forma, como todos param para ver ali este reinado, mas o reino de Deus continua se expandindo. O reino de Deus continua prevalecendo. O reino de Deus continua sendo um reino de poder, cujo rei é o Senhor Jesus, o eterno rei. E dessa forma, nós lemos aqui que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus não parou de sustentar todas as coisas, Jesus não parou de ter todas as coisas sob seu controle. Jesus não parou de ter autonomia, e Deus não parou de ser o Senhor do tempo e Senhor das circunstâncias. Jesus continua vivo e continua atuando nos corações. Não é um reino que você vai ver no noticiário, não é um reino que você vai ver dessa forma, mas você pode ver nessa noite pela fé. É um reino que você pode ter nessa noite um encontro com tanta majestade, com tanta glória do Senhor Jesus, que é um rei que vive. Diz a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é Rei Charles? Quem sou eu? Quem é você diante da majestade do Rei? Ele está voltando. Todas as coisas têm apontado para essa volta. E nós, como igreja, somos aqueles que anseiam a volta do Senhor Jesus gloriosa. A volta do Senhor Jesus com tudo aquilo que tem direito, com toda a glória que, como nós lemos, todo olho verá. E todo joelho se dobrará diante da glória do Senhor. E o livro de Hebreus, e este momento que nós estamos lendo, traz muito uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, fazendo com que a gente entenda muitas coisas que estão lá no Antigo Testamento e como apontavam para Cristo. Dessa forma, é citado aqui os pais, os profetas. Nós podemos ver ali em Jeremias, se tratando de profeta, que Deus falou com ele. Deus falou com Jeremias, como pode falar conosco. Deus falou aos profetas neste momento, nessa circunstância. E Deus falou para Jeremias algo que é interessante a gente tratar aqui. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. O Senhor falou com Jeremias e se apresentou como este Deus, que é o Deus que é de longe e de perto. E é um Deus que não tem nenhuma possibilidade de ter nada oculto e que enche os céus e a terra. Os profetas já estavam sendo comunicados a respeito da majestade de Deus, a respeito da glória de Deus. O povo de Israel penou para entender que Deus, o Deus de Israel, o Deus criador, era o único Deus. Eles podiam ver uma coluna na frente, de uma coluna de fogo, eles podiam ver uma nuvem, eles podiam ver Moisés com o rosto brilhando, mas depois eles voltavam atrás. Porque não é pelas pedras preciosas e não é pela riqueza visível, mas vemos Cristo quando nós realmente percebemos essa glória que há no Senhor e essa graça que há em ter um Deus tão majestoso, tão exaltado, que também veio a nós em Cristo Jesus, o Deus conosco. Se tratando de Moisés, ele também teve um momento em que ele viu a sarça ardente, um arbusto ali que estava em chamas, mas não se queimava. Foi a forma com que Deus comunicou da sua glória a ele. E o que ele ouviu naquele momento, que está em Êxodo capítulo 3? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então se escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Mais à frente, Moisés pergunta ao Senhor como eu poderei falar, como eu poderei chamá-lo.
Então o Senhor fala, eu sou o que sou. Calvino fala que essa frase, né, esse nome de Deus, que é o que dá origem a Yahvé, que é muito utilizado no Antigo Testamento, traz para nós, para as nossas vidas, uma completa admiração, porque Deus é incompreensível, Deus é exaltado, Deus está acima, Deus transcende. Deus não pode ser encaixado em nossas mentes limitadas. Deus está acima de todas as coisas e Ele se revelou assim aos profetas, se revelou assim a Moisés. Mas, irmãos, o que nós podemos perceber nos pais e nos profetas é que eram métodos imperfeitos sobre conhecer a Deus, porque estavam incompletos ainda. E é essa conexão que Hebreus faz do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Virá aquilo que é perfeito, virá aquilo que é completo, virá aquele que é perfeito, virá aquele que é completo, virá aquele que é sobre todas as coisas, virá e veio e voltará. Dessa forma, precisamos entender a centralidade de Cristo, precisamos entender que não são os métodos e não é através da lei lá no Antigo Testamento, mas é através do cumprimento da lei, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, não há como conhecermos a Deus sem passarmos pelo conhecimento do Filho. Não há como conhecermos a Deus sem estarmos nós, como nós cantamos, admirados, extasiados pela presença do Senhor Jesus. Porque é o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. Então, se eu quero saber como é Deus, eu posso ter um relacionamento com Cristo Jesus. E através do Espírito Santo ter um entendimento de quem é o Senhor, de quem é o Senhor Jesus. Portanto, não há como conhecermos a Deus distantes do conhecimento de Cristo, porque Cristo é Deus e porque a Trindade se manifesta desta forma. Há um momento em que os discípulos perguntam para o Senhor, falam para o Senhor, mostra-nos o Pai, fala conosco. Como no começo eu falei, Deus está em silêncio, os discípulos ali estavam perguntando, mostra-nos o Pai. E Jesus então responde, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Nesta noite, nós também podemos dizer ao Senhor, mostra a Tua presença, Senhor. Mostra a Tua glória sobre nós. Mostra a expressão exata do ser de Deus para a minha vida. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos, Senhor, a ação do Espírito Santo. Ó, vem sobre mim a majestade santa, a Trindade, o Deus triuno. Vem sobre mim nessa noite. Nós podemos dizer isso porque o Deus conosco veio a nós e permitiu essa ligação que antes estava quebrada, essa ligação que antes não existia. E sabe o que era essa ligação? Era o silêncio de Deus. A ligação, a separação era o silêncio de Deus. Mas a ligação é Cristo Jesus nos conectando à vida. Então, se você está vivendo nessa noite o silêncio de Deus, o caminho para você ouvir a Deus é justamente dizer ao Senhor, mostra-me tua glória, mostra-me quem tu és, mostra a tua presença, Senhor Jesus, porque a revelação de Cristo é a revelação do Pai. Deus não vai falar com você através de livros, filmes, músicas, estudos, faculdades, um familiar, ou até mesmo um irmão, sem que essa palavra seja totalmente coerente com a vida de Cristo. Porque nele está a plenitude e nele está, como eu disse, a centralidade da palavra. Portanto, se você quer uma resposta de algo na sua vida nessa noite, vá para Cristo. Se você está vivendo alguma enfermidade difícil de conviver, alguma questão que está te dando aqueles momentos de dores de cabeça constante, um grande estresse na sua vida, vá para Cristo. Se você está percebendo que a sua vida não está caminhando com Deus, vá para Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro método. Porque se antes ele falava nos pais, nos profetas, agora o Senhor se comunica no Filho. O Senhor se comunica
em Cristo Jesus e através da palavra, que é a revelação justamente que nos aponta para Cristo e para a verdade que há em Cristo. A palavra de Deus revela a majestade de Jesus. E se nós nos conectarmos com a palavra de Deus, nós vamos ser estes que se dobram diante dele. Se nós nos conectarmos com a presença de Deus, se nós vivermos uma vida de oração, não existe outro caminho a não ser encontrar com Cristo. Se você tomar outras posturas e posturas mais intencionais para buscar a Deus, não há outro destino senão você ser cheio de Cristo. Tantos homens de Deus e mulheres de Deus já passaram na trajetória, e a marca em comum que todos tiveram era ser admirador de Cristo. Eram pessoas que estavam ali envolvidas pelo amor de Cristo Jesus. Nós podemos nos envolver a uma denominação, nós podemos nos envolver a tantas coisas, mas se nós não estivermos envolvidos com essa verdade de que Cristo vive, Cristo reina, de Cristo é glorioso e exaltado, nada pode nos admirar mais do que isso. Nada pode chamar mais a atenção do que Cristo. Nada pode mais ser relevante para as nossas vidas do que Cristo. Do que Cristo que trouxe a nós a vida, do que Cristo que trouxe a nós a presença do Pai. Nós podemos, ainda nessa noite, sair convictos de que Deus não está em silêncio. E a única possibilidade é encontro com Cristo, é encontro com Jesus, é encontro com o Senhor. Toda religiosidade vazia, todo pecado que está acorrentando, toda a ansiedade, toda a depressão, todos os problemas, apesar de termos todas as questões de tratamentos e tudo mais, mas precisam ser curadas através da presença de Cristo. Precisam ser levadas até a presença de Cristo. Precisam ser algo que está dentro desse agir de Cristo na nossa vida, que traz essa luz da glória de Deus. E em João, fala algo tão maravilhoso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do Pai. Jesus veio para comunicar a glória do Pai. Jesus veio para comunicar a glória do Pai. E dessa forma para entendermos quem o Pai é. E dessa forma, nós lemos aqui desse esplendor da glória do Pai, que é justamente o resplandecer da glória do Pai que estava sobre Cristo. Estevão, eu gosto muito de falar sobre Estevão, de lembrar da vida de Estevão como uma grande referência daquele que foi o primeiro mártir da história da igreja, perseguido, mas que quando estava sendo apedrejado, a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A visão de Estevão era de Jesus glorioso. A visão de Estevão, mesmo passando por perseguição, mesmo sendo apedrejado, era de Jesus cheio de glória. Era de Jesus nos céus, assentado à direita de Deus. É essa visão que nós precisamos ter, igreja. A visão do Cristo à direita de Deus, majestoso, vivo, cheio de glória. É essa visão que aqueles que estão passando por dificuldades precisam ter como ânimo. É essa visão. Não é uma visão de uma autoajuda, não é uma visão de uma música boa, não é uma visão de boas sensações, de uma boa viagem, não é isso que vai te trazer alívio, mas é saber que Cristo é glorioso, e sendo glorioso Ele venceu a morte, e sendo glorioso Ele venceu aquilo que pode te separar dEle. Por isso Estevão estava sendo apedrejado, perseguido, mas nada poderia parar ele, porque ele estava cheio de uma visão da glória do Pai. Se você não tiver essa visão, se você vivenciar um Cristo que não é o Cristo glorioso,
você vai ganhar, você vai vencer nessa batalha. E você vai continuar sendo alguém que vive com Cristo que está em silêncio, com Deus que está em silêncio. O que não é uma realidade, porque sendo Ele a expressão exata do ser de Deus, veio até nós para que nunca mais venhamos a ter uma separação de Deus. Então, se Cristo é sobre a sua vida, e se você vive a salvação, eu não me separo mais, porque como a palavra de Deus diz lá em Paulo, em Romanos, nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem dor, nem qualquer outra coisa, poderes, potestades, nada, nem qualquer criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu vivo para um Cristo glorioso. Porque meus olhos viram o Cristo glorioso. Porque meus olhos presenciaram, através da ação do Espírito Santo, um Cristo cheio de glória. E é isso que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. A visão de Cristo ressurreto, a visão do Cristo glorioso. E é por isso que Jesus diz que eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo, enviarei o Consolador para fazer lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. E se antes falava para os pais, se antes falava pelos profetas, agora o Espírito Santo traz a nós as falas de Cristo Jesus, para podermos nós vivermos a glória do Pai. Se no Antigo Testamento, no templo, ali em Salomão, o templo se enche da glória de Deus, no Novo Testamento e na nova aliança de Deus, o templo que somos eu e você também podemos ser cheios da glória de Deus. E a glória de Deus é a presença de Deus. Quando falamos glória de Deus, tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver com a presença soberana de Deus. Falava sobre o rei Charles, ele com toda aquela questão, todo aquele preparo, com milhões e milhões para preparar uma coroação. Mas Cristo que é o exaltado, Cristo que é sobre todas as coisas, como nós, igreja, reagiríamos e como nós vamos reagir à presença do eterno rei? Como você age diante dessa verdade? Como a sua vida tem sido levada diante de um reino que existe, diante de um reino que é real, o reino de Cristo? Estevão, cheio da glória do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E minha oração é para que nós, essa noite, também, cheios do Espírito Santo, olhemos para o céu e vejamos a glória de Deus. Vejamos o Senhor. Cristo veio formar na igreja. A igreja de Cristo deve ser uma igreja cheia da glória de Deus. E a glória de Deus no meio da igreja é resultado de uma igreja que viu aquele que é o cabeça da igreja, Cristo, Senhor, nosso Salvador. Em Colossenses, no capítulo 1, também fala algo maravilhoso, que, seguindo a questão que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, fala ali que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E mais à frente fala que os santos são aqueles que têm a revelação do mistério que estava escondido. Diz ali Paulo que do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações agora foi manifestado. O que estava escondido agora foi manifestado. Cristo em nós, olhos abertos,
vida nova, a manifestação da glória do Pai. Os santos, os que são a igreja de Deus, sendo reconciliados com Deus. E, mediante a morte do Senhor, somos nós inculpáveis, irrepreensíveis na presença de Deus. E dessa forma, podemos caminhar com Ele. A estes, os santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério. Cristo em vocês, a esperança da glória. Que Deus te faça conhecer. Que Deus fale com você nessa noite. Saia com essa verdade no seu coração. Deus não está em silêncio. Cristo foi o ponto final de todo silêncio. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a glória revelada. Cristo em nós, uma igreja cheia da glória do Pai. Assim que nós continuemos anunciando e advertindo a todos, ensinando a todos com sabedoria, a fim de apresentarmos toda pessoa perfeita em Cristo. E para esse fim, Paulo diz, eu me empenho e me esforço o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Irmãos, que nós venhamos a ter uma vida de conhecer Jesus. Esse é o nosso lema, lembra lá do começo do ano? Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Seja um admirador de Cristo. Muito mais do que um admirador em relação às coisas bonitinhas que se fala de Jesus. Mas procure conhecer quem Ele é. Procure aprender quem Ele é. E seja cheio da glória do Pai. Se você está vivendo um momento de dor, de alegria, de dúvidas ou certezas, de silêncio, Cristo está. Deus está, Cristo está. Jesus não está em silêncio. A mesa do Senhor nos lembra isso nessa noite. Cristo vive. Não há um lugar vazio. O lugar de Cristo na mesa não é um lugar vazio. Não é uma cadeira vazia. Cristo está. Cristo é sobre nós. Não há um lugar vazio porque Ele venceu a morte. E Jesus opera poderosamente em nós. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E Jesus vive e está bem presente para manifestar a sua glória no meio do seu povo. Que tenhamos nós a manifestação da glória de Deus e que isso resulte num povo que ouve a voz de Deus, que não vive como se Cristo estivesse em silêncio, que entende falar de Deus por meio da palavra e que vive poderosamente. Cristo em nós, a esperança da glória. Você saia consciente, Jesus não está em silêncio. Eu tive um encontro com Ele e tenho um encontro com Ele todo o tempo, em todo momento da minha vida. Se alguém falar, você acredita em Deus? Você falar, acredito sim. Acredito porque eu vivo com Ele. Não só de ouvir falar, mas eu ando com Cristo. Ele vive e Ele reina. E Ele voltará, que nós venhamos a preparar este caminho da volta do Senhor Jesus com majestade e glória. Cientes de que já é uma realidade. O Cristo Rei, o Cristo exaltado, que voltará para buscar a igreja. Amém.